Há momentos em que tudo dentro de nós clama por respostas rápidas, como se a vida fosse escapar pelos nossos dedos se não fizermos algo agora. Mas no fundo, o Senhor nos chama a aprender o valor de esperar com sabedoria, porque há bênçãos que florescem no tempo certo e só amadurecem quando nosso coração descansa nele. Não se trata de ficar parado, mas de caminhar com confiança, escolhendo cada passo com prudência, sem deixar que a ansiedade nos empurre para decisões precipitadas. E assim, Ele nos ensina a ter uma paciência viva, ativa, capaz de nos manter firmes enquanto trabalhamos e confiamos, pois quem confia não precisa se apressar, mas também não cruza os braços, porque sabe que a boa mão de Deus guia até o melhor destino, como nos lembra Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então receba esta palavra no fundo da sua alma e siga em paz, pois no tempo certo, aquilo que Ele prometeu vai chegar. Você não chegou até este vídeo por acaso, nem apertou o play por descuido. Existe um propósito maior acontecendo aqui agora, porque eu sei que o seu coração pode estar pesado, cansado de tantas tentativas frustradas, tantas portas fechadas, tantos nãos que machucaram a sua fé. E talvez dentro de você haja uma confusão de sentimentos difícil até de explicar, um medo que paralisa, uma angústia que sufoca, um desânimo que te faz achar que não vale mais a pena esperar, que não faz sentido continuar acreditando. E eu entendo você, porque até quem confia em Deus às vezes se sente assim, como se estivesse parado num cruzamento sem saber para qual lado correr. Mas fica aqui comigo, porque o Senhor quer falar contigo sobre como esperar sem desistir, sem perder a coragem, aprendendo a dar passos firmes sem agir por impulso, confiando que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando parece que nada acontece. A palavra nos ensina algo profundo e cheio de vida sobre esperar de forma sábia. E eu quero que você guarde isso no seu coração, pois está escrito no Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que descansar não é cruzar os braços, mas é confiar sem se desesperar. É caminhar sabendo que Deus não esqueceu de você, que Ele não virou o rosto para a sua história. Porque enquanto você confia e faz a sua parte, Ele age nos bastidores. E a gente não consegue enxergar tudo, mas Ele vê lá na frente. Ele sabe o momento certo de abrir as portas. Então, mesmo que o teu coração grite para correr e resolver tudo na força do braço, ouça essa voz suave do Senhor dizendo para você: calma, espera em mim, faz a tua parte, mas deixa o tempo acontecer do jeito que eu preparei. E essa verdade tem poder para acalmar a alma. Olha, eu lembro de Abraão, que ouviu a promessa de Deus dizendo que teria um filho mesmo sendo idoso, e ele até tentou apressar as coisas do jeito dele. Mas isso trouxe dor, trouxe confusão, porque não era a hora ainda. E quando finalmente ele aprendeu a esperar confiando de verdade, o milagre aconteceu, Isaac nasceu e a promessa se cumpriu. Porque o que Deus promete, Ele cumpre, mas é do jeito dele, não do nosso jeito. E muitas vezes, na nossa pressa, a gente cria problemas que Deus nunca quis colocar na nossa vida. Por isso essa palavra hoje vem como um cuidado para te proteger, para te lembrar que quem espera no Senhor não perde nada, mas ganha tempo, porque não desperdiça energia correndo atrás do que não vai durar. Então, presta atenção nisso aqui. O exemplo de Abraão nos mostra que vale a pena confiar no tempo perfeito de Deus. E é por isso que eu quero te consolar agora, porque sei que você já chorou muito, já perdeu noites de sono, já sentiu o coração doer de tanta ansiedade. Mas Deus hoje está dizendo para você que existe esperança, existe saída,
Existe um caminho. Ele não te abandonou. Ele não vai deixar você parado no meio do nada. Ele vai te conduzir passo a passo, porque quem espera nele não fica estacionado, mas anda na direção certa. E cada oração sua, cada lágrima, cada vez que você segurou a vontade de agir por impulso, tudo isso ele está vendo e vai honrar, porque ele é fiel e a fidelidade dele não falha. Então, recebe essa palavra agora no fundo do teu coração. A espera não é castigo, é preparação para o melhor que ele vai fazer na sua vida. Pode ter certeza, Deus sabe das tuas lutas, conhece os teus medos. Ele enxerga até o que ninguém mais vê. Aquelas dúvidas escondidas, aquele pensamento que te faz questionar se ainda vale a pena acreditar. Mas eu quero que você saiba que ele se importa. Ele te vê por inteiro, não só a parte forte, mas também a parte frágil. E é justamente aí, na tua fraqueza, que ele quer derramar a força dele. Então, não tenha vergonha de admitir que está difícil, porque quem confia em Deus não precisa fingir que está bem o tempo todo. Pode ser sincero, abrir o coração e deixar ele segurar na tua mão e te levantar, porque a paciência que vem de Deus não é parada, é cheia de coragem para continuar. Agora presta atenção nisso aqui. Tem momentos na vida em que tudo parece apontar para a desistência, quando os outros não entendem, quando os sonhos parecem distantes demais. E é aí que a fé de verdade se prova. Não quando tudo dá certo, mas quando você consegue esperar e caminhar mesmo sem enxergar nada ainda, como quem planta uma semente e não vê o broto sair da terra, mas continua regando, acreditando que vai florescer. E isso é sabedoria, isso é maturidade espiritual, porque se a gente colhe no tempo errado, perde o fruto, mas quem tem paciência estratégica, colhe no momento perfeito. E é assim que Deus quer te ensinar hoje. A caminhar devagar, mas com passos firmes, não parado, mas também não correndo sem direção, porque Ele mesmo vai confirmar o melhor caminho para você. Se está fazendo sentido, comente um amém aí nos comentários, porque essa mensagem é viva, ela está tocando corações. E eu sinto que Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. E Ele quer te lembrar que você não foi esquecido, que a tua história não terminou, que há promessas que ainda vão se cumprir e que Ele não vai permitir que a tua esperança seja frustrada. Então, confia, descansa, faz a tua parte e continua plantando boas sementes, porque no tempo certo Ele mesmo vai te surpreender de uma forma tão linda que você vai entender por que precisou passar por esse processo. E tudo vai fazer sentido. Cada lágrima vai virar testemunho, cada dor vai virar vitória, e cada espera vai ser coroada de alegria, porque o Senhor é especialista em transformar pranto em dança. Deus está falando com alguém agora através desse vídeo. Eu sinto isso no meu coração. E quero dizer para você que não existe demora quando se anda debaixo da vontade de Deus. Existe cuidado, existe zelo, existe amor. E Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você nem imagina. Então não tema, não se desespere, não ache que tudo acabou, porque a última palavra sempre será dele. E quando Ele decide agir, nada nem ninguém pode impedir. Então fica firme, respira fundo, renova as tuas forças, porque você não está sozinho, Ele está contigo. E enquanto você caminha devagar, Ele prepara o milagre, Ele abre portas, Ele cria caminhos onde não existe estrada e vai te conduzir até o lugar que já está reservado para você, porque quem espera no Senhor jamais será envergonhado. E talvez hoje você esteja se sentindo como alguém andando no escuro, tentando não tropeçar, lutando contra um medo que insiste em dizer que nada vai mudar, que vai ser sempre assim. Mas eu quero te lembrar, com todo carinho e verdade, que Deus não esqueceu da sua história. Ele não perdeu o controle, e ainda que o caminho pareça fechado, Ele continua escrevendo cada detalhe, e você não vai perder nada que Ele reservou para você. Então segura firme,
porque esperar no Senhor é ter a certeza de que existe um propósito, até no silêncio, até na demora, e que Ele está cuidando do teu futuro de forma perfeita. A palavra de Deus traz um consolo tão grande quando a gente para ouvir de verdade, porque em Romanos 8:25 está escrito: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, e essa paciência não é passiva. Não é ficar parado assistindo a vida passar, mas é seguir plantando, acreditando, agindo com prudência, sem se precipitar, confiando que tudo vai acontecer no tempo exato, nem antes e nem depois. E isso mexe com a gente, porque exige fé, exige coragem de entregar o controle a Deus, mas vale a pena, porque Ele não decepciona, e até aquilo que hoje parece parado, sem movimento, pode se tornar testemunho amanhã. Se você não desistir, então guarda isso no teu coração. Enquanto você espera, Deus trabalha, Ele não dorme, Ele não falha, Ele não se esquece e continua movendo peças que você nem enxerga. Agora eu quero te lembrar de José, aquele jovem que sonhou alto, que acreditou na promessa, mas foi vendido, traído, esquecido numa prisão. E mesmo assim não perdeu a esperança, não deixou de fazer a sua parte, porque ele sabia que o Deus que prometeu não mente, e mesmo que tenha demorado anos, no fim ele foi exaltado e honrado, porque quem espera no Senhor nunca é deixado para trás. E se hoje você sente que a vida te colocou num calabouço, se sente que a tua liberdade foi roubada, lembra de José, porque ele não ficou parado reclamando, mas trabalhou, fez o bem onde estava, e Deus o levantou, e vai levantar você também, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Não importa quem tentou te parar, não importa o tamanho da injustiça, Ele vai te honrar no tempo certo. Agora deixa eu te falar de esperança, porque eu sei que tem dias que a gente acorda e parece que a fé sumiu. Mas Deus vem e renova, porque Ele é especialista em acender a chama de novo. E hoje Ele está dizendo para você que ainda existe caminho, ainda existe possibilidade, ainda existe vitória reservada. Então não entregue os pontos, não desista de acreditar, porque Ele tem prazer em reescrever histórias e restaurar sonhos. E aquilo que parecia enterrado, Ele faz florescer de novo. Então, se você tem lutado contra a ansiedade, contra a pressa, respira, entrega, descansa e confia, porque Ele não vai falhar contigo. Ele não vai te deixar sem resposta, e no dia certo você vai agradecer por não ter se precipitado, porque vai entender que tudo tinha um propósito maior. Isso é para você que ainda está assistindo até aqui, porque eu sei que Deus quer falar direto ao teu coração. Ele quer te lembrar que você não precisa provar nada para ninguém, não precisa correr atrás de aceitação, não precisa se sentir menor, porque ainda não conquistou o que tanto sonha. Porque aos olhos do Senhor você já é amado, já é precioso, e não é o tempo que define o seu valor, nem a velocidade das suas conquistas, mas a fidelidade de Deus na sua vida. Então caminha com calma, mas com firmeza, sem se comparar com ninguém, sem achar que está atrasado, porque quem anda no compasso do céu chega no lugar certo na hora certa, e ninguém pode tomar aquilo que o Senhor já reservou para o teu coração. Agora presta atenção nisso aqui. Tem processos que a gente não entende, momentos que parecem confusos, mas Deus não desperdiça dor, Ele não desperdiça lágrima. E tudo o que você viveu até agora vai servir para fortalecer você, para amadurecer a tua fé, para te ensinar a não agir só no impulso, mas na confiança. E se você está passando por provações, não é para te destruir, mas para te preparar, porque a vitória que Ele tem para você é grande. E quem vai carregar coisas grandes precisa ter estrutura forte. E é por isso que Ele te ensina a esperar sem ficar parado, mas também sem correr sem direção. E nesse equilíbrio, Ele vai te moldando, vai te treinando, vai te levantando para viver o melhor dele. Está fazendo sentido? Comenta um "eu creio" aí nos comentários.
porque essa palavra não é só para quem está calmo, mas principalmente para quem sente o coração acelerado de medo, porque Deus quer trazer paz para dentro de você. Ele quer aquietar a tua alma, quer te dar clareza, quer te mostrar que mesmo em meio ao caos, Ele continua no controle. Então, não ache que tudo acabou. Não ache que você perdeu tempo, porque quem planta com lágrimas colhe com alegria. E no tempo de Deus, você vai celebrar cada vitória, vai olhar para trás e entender que cada espera valeu a pena, que cada passo lento foi necessário e que Ele cuidou de tudo, até dos detalhes que você nem imaginava. E eu quero finalizar essa parte te lembrando de algo poderoso que a Bíblia diz em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E isso é para cravar no teu coração hoje. Não desanima, não para de semear coisas boas, mesmo quando ninguém valoriza, mesmo quando ninguém aplaude, porque Deus vê, Deus recompensa, e Ele vai te dar a colheita no tempo certo. Então continua firme, não se entrega ao desânimo, porque a colheita vai chegar e vai ser muito maior do que você imagina. Porque quem espera com sabedoria, quem confia e não desiste, colhe milagres que ninguém pode roubar. Você não chegou aqui sem motivo. Deus mesmo conduziu os teus passos até esse momento porque sabia que você precisava escutar essa mensagem agora. Sabia que o teu coração anda cansado de tanto tentar acertar, de tanto se frustrar, e muitas vezes se sentindo incapaz de tomar decisões certas, como se sempre tropeçasse na pressa, sempre fosse enganado pela ansiedade, e isso te dói, porque você queria ser mais firme, mais seguro, mas a vida tem te deixado confuso, com medo, sem forças, e eu compreendo, porque todo ser humano já passou por essa sensação de estar no meio do caminho, sem saber se para ou se corre. E a pior parte é sentir que ninguém te entende. Mas Deus entende, Ele sabe de cada pensamento teu e não te condena, mas hoje te convida a respirar fundo, acalmar essa alma e aprender a esperar com sabedoria, porque Ele quer te ensinar a caminhar sem perder o rumo. A Bíblia nos traz um conforto tão profundo, tão real, que chega a tocar o fundo do peito, porque em Isaías 40:31 está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E essa palavra vem hoje para renovar você, para lembrar que quem espera nele não fica parado, mas ganha fôlego novo, ganha forças para continuar, porque ele renova a energia, ele sustenta a caminhada, ele faz a gente voar alto mesmo quando tudo parece preso ao chão. E isso significa que o teu coração pode confiar sem medo, porque a espera no Senhor não te enfraquece. Pelo contrário, ela te fortalece, te levanta, te faz crescer. E essa promessa é viva, está disponível para você agora, basta crer e permanecer firme. Eu quero te contar de Davi, que foi ungido rei, mas passou anos sendo perseguido, escondido em cavernas, fugindo de Saul, sem ver nenhuma prova de que a promessa de Deus realmente se cumpriria, mas ele não desistiu. Ele esperou, confiou, lutou sem sair do propósito, e por isso foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque entendeu que a pressa não constrói reinados duradouros, mas a paciência constrói, e quem confia no tempo de Deus recebe algo que ninguém pode tirar. Então, guarda no teu coração. Talvez hoje você esteja no tempo da caverna, se sentindo esquecido, mas isso não anula a promessa, não anula o que Deus tem para a tua vida, porque Ele continua agindo e vai te levantar na hora certa, assim como fez com Davi. Eu sei que às vezes parece impossível ter esperança, principalmente quando a gente olha ao redor e só vê portas trancadas, sonhos frustrados. Mas Deus me manda te dizer que Ele continua escrevendo um final lindo para a tua história. Que o tempo de espera não é um castigo,
é proteção, é preparação, porque Ele está cuidando até daquilo que você não vê. Então não perca a fé, não desanime, não ache que Ele esqueceu de você, porque Ele não esquece, Ele não falha, Ele não abandona os filhos. E aquilo que Ele prometeu vai chegar, vai florescer, vai acontecer. Então deixa Ele te conduzir, deixa Ele segurar a tua mão e acredita, porque há caminhos que Ele já está abrindo, mesmo que você ainda não perceba. Isso é para você que ainda está firme assistindo até aqui, porque eu sinto que Deus quer falar profundamente no teu coração, te lembrando que Ele não espera a perfeição de você. Ele sabe que você erra, sabe que às vezes se precipita, mas Ele continua acreditando no teu futuro, continua acreditando no teu valor. E isso é lindo, porque mostra o quanto Ele te ama, o quanto Ele quer te ensinar a esperar sem perder o ânimo, sem desistir de viver, sem jogar tudo fora, porque Ele tem promessas grandes e não quer que você se perca no meio do caminho por causa de decisões apressadas. Então caminha devagar, mas caminha, confiando que Ele mesmo vai direcionar cada passo teu. Agora presta atenção nisso aqui. Quem espera com sabedoria não fica parado como quem desiste, mas continua agindo no que pode, plantando, orando, sonhando, sem deixar o coração dominar pela pressa, porque a ansiedade faz a gente se atropelar, mas a confiança faz a gente andar no ritmo certo, e isso é o que Deus quer construir na tua vida. Um coração firme, maduro, que não se deixa levar pelos ventos do momento, mas que sabe permanecer mesmo quando tudo parece parado, porque Ele está nesse processo contigo. Ele não solta a tua mão, Ele não te deixa sozinho e vai honrar cada passo de fé que você tem dado, mesmo quando ninguém mais valoriza ou aplaude. Se está fazendo sentido, comenta um amém aí nos comentários, porque essa palavra vem para despertar a tua fé, para sacudir o teu interior e te lembrar que Deus não terminou a obra na tua vida, que ainda tem muita coisa linda para viver, que ainda tem sonhos maiores do que você consegue imaginar. Mas é preciso aprender a esperar, sem ficar parado, mas também sem sair correndo por medo de perder. Porque quem confia em Deus não perde, quem confia em Deus vive o melhor, e você vai viver o melhor, porque Ele prometeu e Ele cumpre. Então, descansa o teu coração, faz a tua parte e continua caminhando, porque Ele está contigo em cada detalhe. Você não chegou até aqui por acaso, não mesmo, porque o Senhor quis que você escutasse até o fim essa mensagem que toca fundo na tua alma. E agora, Ele quer te lembrar, bem de pertinho, que cada detalhe da tua vida está sendo cuidado com zelo, com amor, com um carinho que ninguém mais pode oferecer. E talvez você ache que já esperou demais, que já segurou a paciência além do que aguentava. Mas Ele quer que você entenda que esse tempo não foi perdido, que tudo isso faz parte de um aprendizado que vai te fazer mais forte, mais sábio, mais maduro, para não repetir erros, para não desperdiçar promessas, porque a precipitação cobra um preço muito alto, mas a espera no Senhor gera frutos eternos. E Ele não quer ver você se machucando de novo, não quer ver você correndo atrás de coisas que vão te ferir. Por isso Ele insiste hoje em te ensinar a esperar com sabedoria, caminhando, plantando, mas sem ansiedade, porque Ele está preparando o teu futuro de um jeito que você ainda nem imagina. E eu sinto no coração que essa palavra é resposta de oração para alguém agora. Às vezes a gente acha que esperar significa não agir, mas não é isso. Deus nos chama a sermos prudentes, estratégicos, a continuar sem desistir, sem paralisar, mas também sem sair correndo sem direção. E essa é a verdadeira paciência ativa, porque quem confia faz o que pode e entrega o que não pode ao Senhor, sem tentar forçar portas, sem tentar apressar milagres, porque milagre não depende de esforço humano, milagre depende da hora de Deus. E se hoje teu coração está cansado, eu quero que você respire fundo agora e receba paz,
porque Ele vai renovar tuas forças, vai alinhar teus passos, vai clarear teu caminho, e você não vai errar, porque Ele vai te guiar, e se errar, Ele mesmo vai segurar tua mão e te colocar no rumo outra vez, porque é um Pai amoroso, paciente, que não desiste de ensinar você e que vai contigo até o fim. Para a gente caminhar para um encerramento, quero que você guarde essa certeza viva dentro de você. Deus não esqueceu de nada, nem do teu choro, nem dos teus sonhos, nem da tua dor. Ele viu tudo, Ele anotou tudo e no tempo certo vai te entregar exatamente o que você precisa, nem mais, nem menos, mas perfeito. E você vai entender que a espera foi um presente, porque te protegeu de armadilhas, te ensinou a depender dele e construiu um coração mais forte, mais cheio de fé, e isso ninguém vai tirar de você. Então continua firme, sem medo, faz a tua parte, segue plantando coisas boas, segue confiando, porque no momento certo Ele vai te honrar de um jeito que o mundo inteiro vai ver e saber. Foi a mão de Deus que fez, e vai ser lindo, vai ser completo, vai ser eterno, porque Ele é fiel para cumprir até o último detalhe da promessa que fez para você. E eu quero que você saia daqui hoje lembrando que o Senhor está ao teu lado, guiando os teus passos, guardando os teus sonhos e fortalecendo o teu coração, porque Ele não quer ver você tropeçar nem desperdiçar bênçãos, mas sim caminhar firme, com coragem e esperança, sabendo que mesmo enquanto espera, Ele continua trabalhando por você, cuidando de cada detalhe e preparando um futuro maior e melhor do que você pode imaginar. Então não permita que o medo ou a dúvida calem a tua fé. Levanta a cabeça, continua sem se apressar, porque quem espera no Senhor jamais será envergonhado, e Ele vai honrar cada lágrima, cada oração, cada passo de obediência teu. Agora vamos orar juntos. Feche os teus olhos se puder e abra o teu coração. Senhor, eu te entrego agora cada pessoa que acompanhou essa palavra até o fim. Cada coração que se sente cansado, cada mente cheia de dúvidas, cada alma que clama por direção. Pai, fortalece, renova, ensina a esperar com sabedoria, sem paralisar, mas também sem agir por impulso. Dá discernimento, dá paz, confirma o teu caminho, abre portas no tempo certo e faz florescer a esperança de novo. Guarda cada sonho, cada plano, cada família representada aqui e faz a tua vontade acontecer, porque confiamos que os teus planos são maiores e melhores do que os nossos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Que Deus abençoe imensamente a tua vida e que essa mensagem encontre morada no teu coração. Se fez sentido para você, deixa um amém nos comentários, compartilha com alguém que precisa dessa palavra. E se inscreve aqui no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam, fortalecem e aproximam você de Deus. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te guarde, te anime e te encha de paz.